Saudações, mais uma vez, saúdo à mesa, aos nobres cidadãos e cidadãs que aqui permanecem. Também saúdo os meus haters. Haters é aquela galera que te persegue nas redes sociais, mas não tem problema. Político não pode ter medo de críticas, mesmo quando elas não têm muito fundamento, mas a gente está aí para responder. Como uso muito aqui esse momento de explicação, e é importante nós sempre estarmos atentos àquilo que acontece dentro do ambiente nacional. E louvo aqui que esta casa, há 2 sessões atrás, fez a aprovação de uma moção de apoio à PEC da segurança. Temos recebido pesquisas nacionais nas quais a economia tem ido razoavelmente bem. Nós teremos a menor inflação nos últimos 3 anos. O desemprego está em torno de 5,6%, mas algo assola e preocupa intensamente nossa comunidade. E aqui não digo só a nossa comunidade municipal, mas também estadual e nacional. E, em razão disso, no início do semestre, foi demandado pelo governo federal a PEC da segurança. A PEC da segurança que pensa em estruturar as nossas polícias, sobretudo sobre a coordenação da polícia mais isenta que temos. Inclusive, hoje tivemos uma ação da Polícia Federal que acionou, diante rombos, diante de um banco, o Banco Master, que estava ali fraudando. Inclusive, o Banco de Brasília ia comprar um banco quebrado com dinheiro público. Um absurdo completo. E quem estava atuando? Nossa PF, Polícia Federal, atuando e operando. E aqui, a PEC da segurança está lá para ser votada, portanto, fizemos esse apelo, porque à medida em que o crime hoje está estruturado, ele é internacional, ele é nacional, ele não é mais provinciano, simplesmente numa cidade ou no estado. Ele precisa ser articulado por uma polícia que atue de uma maneira nacional e internacional. E não há melhor polícia para isso do que a PF. Ela está mais isenta, menos suscetível às influências regionais, seja de governadores, seja dos políticos locais. E vemos hoje, se de 2019 a 2022, a Polícia Federal foi aparelhada de maneira tal que, quando chegava em determinados criminosos próximos de político, 17 delegados superintendentes foram demitidos, porque não podia chegar a determinados setores protegidos. Hoje, nossa Polícia Federal respira com uma autonomia que nunca vimos. Portanto, apelamos que essa PEC, que dê a coordenação, que é fundamental, e vimos recentemente o protesto, inclusive dos policiais civis aqui do estado de São Paulo, e também os policiais militares, e também os policiais penais, fizeram um protesto contra o então secretário De Witt, que, por exemplo, teve a sua intenção de tirar a obrigação da Polícia Civil e delegar isso para a Polícia Militar, fazendo uma bagunça imensa entre polícia de ostentação, que atua ostensivamente, que é o caso da Polícia Militar, com a Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, que é ela que deve lavrar, fazer todo o processo. Ele queria passar isso da Polícia Civil para a Polícia Militar. Algo muito estranho. E este mesmo, o então, agora deputado, mas secretário da Segurança, já apresentou 5 relatórios tentando justamente fazer com que a Polícia Federal perdesse a sua força de atuar. Inclusive, no seu primeiro relatório, ele queria que a Polícia Federal, para atuar em algum estado, precisasse telefonar para pedir autorização para o governador. Imagine quantos crimes
Bom, você vai acionar o governador aciona a sua galerinha, bom, a PF não vai encontrar ninguém. Portanto, é fundamental que agora tenhamos uma PF forte, uma Polícia Federal forte para enfrentar esse crime que tem assolado comunidades empobrecidas, comunidades que se veem refém. Por isso que pontua aqui, né, e o nobre vereador Rafael pontuou na sua última tribuna essa questão. Eu acho que a polícia tem que atuar, usar da violência. A violência legítima de entrar e libertar os territórios que estão tomados pelos tráficos. Não dá para você atuar só na inteligência, no dinheiro, aonde está o dinheiro. Há momentos que deve-se entrar nas comunidades e, com todo, respeitando as condições, porque o Estado não pode combater o crime produzindo crime. E assim, há momentos em que algumas ações deverão usar a violência. Não vai ter que entrar com rosinha lá. A grande questão é que aquilo que aconteceu no Rio de Janeiro e que aquilo que acontece nas comunidades pobres é que a polícia entra com fuzil, faz, né, para libertar a comunidade, mas depois ela sai e o crime volta. E esse que é o grande problema. Por isso que cito aqui o que foi as UPPs. Sim, ocupava o território, invadia, tomava o território por meio da força, da violência, mas depois ia lá com a educação, saúde, esporte, porque se você vai só com fuzil, vai se reproduzir. Aqueles 117 que foram mortos, possivelmente o CV já substituiu, se o Estado não ocupar com social, com educação, com oportunidades. E esse é o grande desafio para trazer a segurança. E, lamentavelmente, eu não sei a razão pela qual o deputado Derrit e o Tarcísio têm insistido tanto para enfraquecer a nossa Polícia Federal. Por que será? Por que será? Outro tema que colocamos aqui, que devemos trazer, estamos produzindo algo novo aqui. Ontem estivemos lá, junto com a nobre vereadora Maíra, fazendo LOA, né, pontuando para a nossa comunidade na praça pública. Juquitiba, ou pelo menos esse poder legislativo aqui, indo ao encontro da nossa comunidade. Fomos lá, o pessoal ia chegando, ia passando, ia pegando lá as planilhas do quanto vamos gastar. Que coisa mais linda. Parece que eu estou revivendo aonde surge a democracia, que é lá na Atenas. Que acontecia a política assim, na praça pública. Não era nos lugares fechados, era lá. Vem estar passando, vem aqui discutir a sua vida, a sua existência, como vamos lidar com a nossa vida coletiva. Isso é importantíssimo. A nobre iniciativa do presidente e desta casa, que está indo, levando. Hoje, então, no Barnabés foi fantástico, o pessoal ouvindo, percebendo, nós teremos o ano que vem o orçamento de quase 190 milhões, ou melhor, 180 milhões para a gente gerir. Sim, olha, nós vamos gastar 66 milhões em educação, é o que está aí. Olha, mas acho que precisamos detalhar, e aqui chamo a atenção mais uma vez ao nosso nobre, puxa, eu tenho citado ele bastante, depois que eu li 1, 2, 3 vezes aquele voto do conselheiro Dimas, eu sempre busco. E um dos apontamentos que ele pôs é que as nossas peças orçamentárias estão muito generalizadas, elas precisam ser mais detalhadas. Né? Alô, lá, quanto que vamos gastar, como está lá, né? 43 milhões em saúde, mas no quê? No que exatamente vai gastar? Portanto, precisamos melhorar para os próximos anos e aí interpelar o executivo para que nos dê uma peça mais detalhada. E isso já é referência no qual o próprio conselheiro nos coloca. Então, fizemos hoje, foi muito gratificante comungar com a nossa população e lembrando, amanhã, a LOA acontecerá aqui às 18 horas,
estaremos dentro do recinto da própria Câmara. Portanto, louvo a iniciativa, nobre presidente, por fazer com que nós possamos ir até o povo. E eu já estou bastante entusiasmado diante do projeto da Câmara nos bairros. Vai ser o momento desse encontro, dos políticos irem à comunidade, e isso é importantíssimo. Outro tema que a gente precisa, não recebemos ainda uma resposta do MP diante da provocação que fizemos enquanto Comissão de Justiça e Redação, mas ficamos sabendo que acerca do camelódromo, tivemos aí, o MP ficou silente, e, bom, se ele está silente, está ótimo. Aquela recomendação de tirá-los em 10 dias já caiu em desuso. Ele precisa nos responder acerca disso. E, segundo dizem, já estava dialogando com a Giane, eles pedem que há uma regulamentação, que a gente possa prosseguir, então, o mais rápido possível, com uma audiência pública, para dialogá-los e ver, juntamente com o nosso jurídico, como nós podemos fazer a regulamentação, dialogando notoriamente com o Executivo. Portanto, não podemos deixar esses assuntos que muitas vezes têm sido objeto de um certo sadismo, né? De ir lá, olha, vão arrancar vocês. Não há razão para gerar toda essa ansiedade em pessoas que estão trabalhando e, como já disse, não estão ali porque invadiram. Elas foram colocadas ali. Por fim, lembrando que teremos a Semana do Hip Hop, já está acontecendo, e teremos um grande evento, e isso está acontecendo porque esta casa, na sua sensibilidade, aprovou o projeto de reconhecimento do hip hop, a Semana do Hip Hop, e assim todos os fazedores de cultura, os b-boys, os MCs, os basqueteiros, os skatistas, os grafiteiros estarão das 10 da manhã às 23, ali na Praça do PEC, fazendo a sua arte na sua expressão. Portanto, convidamos a nossa juventude que vai lá cantar rap, que vai lá grafitar, que vai lá andar com skate, que é esse momento que nós vimos alvissareiro aqui, a figura do Homers, a figura do Evandro, né, inspirando a nossa comunidade à ideia do esporte, porque para prevenir todo o grau de violência e insegurança é a arte, é a educação, é a cultura que gera todo esse espírito e pode proteger as nossas crianças. Portanto, uma boa noite a todos e todas, muita inspiração aí do Cristo, e que caiamos e que sejamos inspirados a construir essa Juquitiba mais acolhedora, mais fraterna, uma Juquitiba que acene para o futuro. Abraços.